O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda é dia 29 de abril e a data já está chegando. O SESCOM promoveu uma campanha em diversos municípios catarinenses para auxiliar a população nas dúvidas mais comuns. Se você perdeu este atendimento, acompanhe a reportagem com as principais dicas para declarar certo. Mesmo tendo que fazer a declaração de imposto de renda todos os anos, o brasileiro ainda tem dúvidas sobre a forma correta de declarar. Isso porque às vezes a regra muda, às vezes a renda muda, às vezes sai um dependente, ganhou uma herança, tem uma nova propriedade. São muitos casos específicos e foi para tirar essas dúvidas que o SESCOM promoveu a campanha Declare Certo. Contadores voluntários fizeram um plantão em postos de grandes movimentos em diversas cidades de Santa Catarina para responder às perguntas da população de forma gratuita. Essa é a 12ª edição do Declare Certo, que nada mais é do que uma organização do SESCOM Grande Florianópolis, reunindo contadores voluntários de empresas contábeis, justamente para vir até as ruas, vir até a população e tirar dúvidas sobre o imposto de renda. Em Florianópolis, a principal dúvida que chegou à tenda do Declare Certo foi: para quem a declaração é obrigatória? Para esse ano, é R$ 28.123,91 de rendimentos tributáveis. Acima desse valor, todas as pessoas estão obrigadas a declarar imposto de renda. Geralmente, como a tabela do imposto de renda era atualizada por volta de 4,5%, que aconteceu no último ano, normalmente os ganhos das pessoas, por volta dos seus rendimentos, têm sido atualizados por um percentual superior a esse. Então, cada ano, mais pessoas são obrigadas a declarar imposto de renda. A maioria das pessoas que procuram a nossa tenda são aquelas justamente que entram nessa faixa, nesse perfil de iniciante de declaração em virtude desses rendimentos que começaram a ser tributados. Outra dúvida que surgiu durante os dias de campanha foi relacionada a ganho de capital. No caso da venda de um bem ou recebimento de pensão, por exemplo. Fique atento, estes ganhos devem ser tributados. Outra dúvida que aparece com bastante frequência está relacionada ao ganho de capital. Ou seja, na venda de imóveis, as pessoas físicas estão obrigadas a tributar 15% desse ganho. Além disso, por exemplo, uma doação recebida que está sujeita a um imposto estadual chamado ITCMD. Os próprios rendimentos isentos, por exemplo, de poupança, ou as pessoas que têm contas bancárias e poupança com valores superiores a R$300 mil durante o ano. Então, são várias dúvidas que também consideram questões de obrigatoriedade de declaração. Filhos podem ser declarados como dependentes até que idade? Posso declarar outras pessoas como minhas dependentes? Olha as dicas. Dependente é todo aquele que você, de alguma maneira, vive com você ou faz parte do seu convívio. Para filhos, o filho pode ser declarado como dependente até os 24 anos, ou seja, no ano de completa 25 anos, desde que o mesmo esteja cursando uma faculdade, universidade, esteja ainda estudando. Os pais podem ser se vivem com você, mas uma questão muito importante. Poucas pessoas lembram que quando inclui um dependente, inclui também os seus rendimentos. Então é importante, toda vez que incluir um dependente, seja ele seu pai, que tem uma aposentadoria, sua mãe, que tem uma aposentadoria, alguém que convive, vive com você, seu próprio filho, que de repente já começou uma vida profissional e já tem rendimentos, precisam também ser incluídos na sua declaração quando você o lança como dependente. Para quem fez o registro de microempreendedor individual, a declaração é outra, porém é importante ficar atento. O MEI, o microempreendedor individual, é um CNPJ. Então a pessoa está sujeita a outras regras que não as da declaração de pessoa física. Ela está, por exemplo, obrigada a uma declaração anual chamada da ZNC-MEI, que o próprio microempreendedor individual precisa fazer. Agora, se os rendimentos dentro desse microempreendedor individual forem superiores a R$40 mil destinados à pessoa física, ela se torna obrigada também a fazer a declaração de imposto de renda. Uma dúvida muito frequente é em relação à restituição do imposto de renda. Quem recebe a restituição e quando ela sai? A restituição só tem direito àquele que já pagou, que já teve seu imposto de renda retido durante o ano em exercício. Então, durante o ano de 2015, nesse caso. Se alguém teve no seu informe de rendimento imposto retido, faz a declaração e verifica, dentro da declaração o imposto é recalculado, e verifica se ele vai ter ou não direito à restituição. E uma pergunta que tem ocorrido com bastante frequência é: quando que eu receberei minha restituição? A Receita Federal prioriza alguns casos, por exemplo, idosos recebem primeiro e depois disso por ordem de entrega. Então, aqueles que entregarem suas declarações primeiro receberão suas restituições primeiro. Dúvidas esclarecidas, falta só uma dica. Como não cair na malha fina, hein? Bom, a principal dica é seguir
todos os informes de rendimento que você recebe, né? Cuidar muito com tudo aquilo que está sendo declarado, né? Analisar, verificar novamente sua declaração antes da entrega e, principalmente, seguir aquilo que foi informado junto aos informes de rendimento que ele recebeu das fontes pagadoras, ou seja, dos locais onde ele trabalha e, principalmente, dos bancos, que é um grande gerador de informação junto à Receita Federal. O Sescom Grande Florianópolis vai continuar prestando apoio à população. Para buscar mais informações, acesse o site sescomgf.com.br ou ligue código 48 3222 1409. A campanha já acabou, mas os voluntários do Sescom ainda estão prestando auxílio para responder às dúvidas da população. Procure o Sescom de sua região e informe-se.